Olá, boa tarde, boa noite. Estamos aqui ao vivo com mais uma live do Instituto Fleming, nesse mês que é bastante importante para o Setembro Amarelo, para o suicídio, para a prevenção de suicídio. Ao longo desse mês, o Instituto Fleming vem promovendo lives de informações, conhecimento, apoio, com temas bastante relevantes para quem está com familiares, amigos, na condição de comportamentos suicidas, e também para aqueles que têm algum medo, algum temor ou desconhecem esse tipo de comportamento. No dia 4, nós tivemos as informações sobre suicídio, o que eu tenho a ver com isso. No dia 11, nós tivemos como reconhecer comportamentos e sinais e pensamentos suicidas. Hoje, nós vamos ter como tema como proceder se alguém próximo tem pensamentos suicidas. Então, vou convidar aqui a nossa palestrante, que para participar conosco. Olá! Olá! Você está me bem? vendo e está me ouvindo? Estou vendo e estou ouvindo. Eu me chamo Juliana, tudo bem? O Léo, hoje estou com a difícil missão de substituir o Léo, né? Nosso enfermeiro, nosso mediador, quem está acostumado com as lives, aí ele teve um pequeno contratempo, ele deve entrar ainda durante a nossa live aqui, porque ele é melhor nisso do que eu, mas estou com a difícil missão aqui de mediar e de ajudar o IBF nessa live de hoje. Já falei aqui Sim. sobre os dois temas anteriores que nós tivemos, que é o suicídio, que eu tenho a ver com isso, depois o como reconhecer sinais e comportamentos suicidas, e hoje o tema de hoje é como eu devo proceder se alguém perto de mim, se alguém próximo a mim tem pensamentos ou comportamentos suicidas. É um tema bastante importante porque a gente não sabe lidar, né? Pessoas que não são profissionais têm dificuldade em lidar com isso, não sabe. Às vezes, tentando ajudar atrapalha. E aí a primeira pergunta que eu tenho para você é como ajudar? Como proceder? Como a gente pode ajudar e não atrapalhar uma pessoa que esteja nessa condição? Karina? Karine? Opa. Voltou? Oi, desculpa, caiu aqui, voltou. Não tem problema, não tem problema. Voltou rapidinho, voltou rapidinho. Sim. E aí, a pergunta, né? Como a gente pode ajudar, como a gente pode orientar, o que a gente deve fazer? Quais são as dicas que você tem? Boa noite mais uma vez a todo mundo que está aqui. Ou então, prazer e uma honra mais uma vez estar aqui para a gente poder seguir aí, né? Dando, então, no caso, um fechamento muito válido aí e que certamente vai dar uma luz para muitas pessoas que passam, então, por isso. E estamos juntas nessa árdua missão aí de você estar sem o Léo e eu também. Vamos juntas, uma apoiando o outro. Tenho certeza que tem tudo para ser uma ótima live. Eu sempre gosto então, primeiro de tudo, né? Sempre, então, deixar muito claro, a gente já, até no caso, falou sobre isso nas outras lives, mas eu acho muito importante que a gente fale aqui no caso de novo, porque isso tem que ficar muito vivo para todos, né? Que quando a gente fala sobre pensamento suicida, quando a gente fala sobre comportamento, então, suicida, é sempre muito importante que, então, a gente entenda que na grande maioria das vezes, mais de 98% então das vezes, aquilo que a gente está vendo não é somente aquilo, né? Tem algo muito mais profundo ali dentro disso. Então é algo muito mais complexo do que muitas das vezes a gente pode então supor. Mas as pesquisas, então, no caso, elas mostram que na maioria das vezes um pensamento e principalmente um comportamento, então, no caso suicida, ele pode ser evitado, né? Desde que a gente faça uso aí, então, de algumas coisas aqui que a gente vai ver. Porém, sempre acho muito importante que a gente ressalte também que na grande maioria das vezes pode ser evitado. Mas assim como eu antes falei, quando a gente fala sobre então, no caso, temática do suicídio, a gente fala sobre algo muito complexo. Então, o fato de você fazer tudo que aqui a gente vai ver, não existe nenhuma, no caso, garantia, né?
de que isso vá impedir o outro de fato e principalmente que alguém vai ter uma responsabilidade dentro disso, né? Mas é claro que é sempre muito importante que então a gente tente, que é sempre muito importante então que a gente busque, né, essas ações aqui no caso que a gente vai ver. Eu, então, no caso, separei aqui 12 ações, né? Uhum. Assim, vamos tentar, no caso, falar sobre todas ou o que for mais, então, no caso, possível. Então, no caso, primeira que eu, então, no caso, separei, é sobre ações imediatas que o outro, né, que a gente, então, no caso, acredite que precisa ser feito. Muitos entes, muitos amigos, muitas pessoas relatam sobre a sensação de eu então queria muito ter mandado uma mensagem para o outro, mas acabou que eu não fiz. Eu, tal horário, sentir uma necessidade de então fazer isso, mas eu não fiz, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente fala é sobre essas ações imediatas que então precisam ser feitas, quando a gente percebe que o outro está tendo então um pensamento, quando a gente percebe que o outro está com ideias acerca do suicídio, né? Então, eu vi um post lá que o outro, então, no caso, postou, em que ele falou sobre o que ele quer, então, sumir, enfim, sobre os, então, no caso, desejos que ele tem. Se você tem a disponibilidade, a possibilidade naquele momento, manda uma mensagem para o outro, liga para o outro, né? Busca entender junto com o outro o que ele quis dizer com aquilo, né? Porque a gente tem muitos relatos de então pessoas que antes de então tentar ali qualquer coisa, elas muitas das vezes postam nas redes então no caso sociais, elas mandam então no caso mensagens, né, para entes mais próximos, elas dão ali no caso alguns sinais de alerta que antes então a gente falou no caso na segunda-feira passada. Então é sempre muito importante que a gente busque essas ações que precisam ser feitas naquele momento, sabe? Porque como eu sempre falo, muitas das vezes a gente espera o amanhã, não, tá muito tarde, são meia-noite, são 2h pouca da manhã, que é na grande maioria das vezes nesses horários que isso então ocorre. Eu vi, mas eu vou esperar o outro dia para que eu fale com o outro, né? Muitas das vezes não pode ser que não tenha esse outro dia para que fale com o outro, né? Então, eu acho que é muito importante fazer naquele momento que a gente sente a necessidade, que a gente percebe ali, tá? Mas eu tive uma experiência assim, que eu tive um caso de suicídio próximo, de uma amiga, e que ela mandou uma mensagem, nessa mensagem eu já estava para dormir e no dia seguinte eu não tive esse tempo de corrigir, né, de mandar mensagem, acolher, de ouvir. Mas quando, por algum outro motivo, né, se sentiu o desejo, se pode, você falou assim, se puder, se você tiver condições naquele momento, você faz. E se eu não tiver essa condição? No meu caso, por exemplo, eu estava quase que dormindo. Eu tenho a memória de receber, de ouvir e tal, mas sabe quando você está entre aquele período ali de quase sono, que você não sabe muito bem o que é verdade, o que é sono, o que é sonho? Eu estava nesse período. E muitas vezes eu passei um tempo me culpando exatamente por esse tempo que eu perdi, né? Esse intervalo ali que eu poderia ter feito alguma coisa. Tanto para quem está ali naquele momento, que fez um post e tal, que ele poderia fazer além do post, se eles têm amigos próximos, tem pessoas que ele confia, se ele pode se sentir à vontade de falar, e para aqueles que se viram e que por algum outro motivo não conseguiram abordar essa pessoa. E queria que você discorresse um pouquinho. Sim. Quando a gente não consegue intervir, eu acho que é muito importante a gente ter a consciência, e aí isso é óbvio que não vai ser de uma hora para outra, isso é óbvio que vai levar um tempo, né? Porque a gente está falando sobre o luto ali. Então é óbvio que a gente vai sofrer dentro de então, no caso, período, mas eu acho que eu vejo como muito válido ter a consciência que nem sempre uma mensagem vai impedir o outro de ter alguma ação. Foi o que eu antes falei, né? Estima-se que em muitos dos casos uma então ação mais imediata possa ter um efeito. Entendi. Mas não existe nenhuma certeza, né? E uma outra coisa, então, no caso que eu falo sempre também, é que a gente precisa entender o, então, no caso, panorama ali todo, né? Tem muitas coisas que a então ciência, no caso, atesta, tem muitas coisas que a ciência, no caso, comprova, mas existem coisas que não, né? E aí, nessas horas, então, no caso, muito importante que a gente busque a espiritualidade, né? Para que a gente consiga, então, lidar com isso, então, melhor,
mas acaba que entra dentro do luto. E assim como eu falei, o luto não vai ser de uma hora para outra, né? Você vai passar ali por uma série de fases, você vai ter raiva, você vai se culpar, você vai ficar muito triste dentro do então processo, você vai negar, vai ter uma série de etapas ali. E que são Mas nas duas importantes. últimas, sim, que são muito importantes. A gente precisa, então, no caso, passar por isso, né? Mas nas duas últimas etapas ali, no caso que a gente fala, então, no caso, quarta etapa, ela tem o nome de, então, no caso, barganha, que é como se você entendesse, não o então porquê da perda do outro, mas você entendesse que houve um aprendizado dentro daquilo, né? Que aquilo te mudou de alguma forma, sabe? Que aquilo te acrescentou, então, no caso, de alguma forma. É óbvio que isso não é algo fácil, não é algo de uma hora para outra, mas nessa fase de, então, no caso, barganha, que então a gente fala, que logo depois vem a aceitação, ali a gente consegue entender um pouquinho melhor, né? Entendi. É óbvio que a falta do outro a gente sempre vai, então, no caso, sentir, mas a gente consegue lidar melhor com a perda, então, no caso do outro, né? Porque tem-se, no caso, muitos fatos, né? Muitas, então, vertentes que a gente não controla, né? Então, nem sempre a gente vai ter como intervir no momento que o outro, no caso, precisa, né? Entendi. Deixa eu te interromper só um pouquinho, que eu vou colocar o Léo aqui, que ele já me deu uma boa noite aqui para ele. Sim, eu vi que ele entrou. Viu? Caso vocês tenham dúvidas, então, no caso, perguntas, quem está aqui na live junto com a gente, mandem suas dúvidas, mandem suas, então, perguntas sobre esse assunto, que a gente vai tirando. Já convidei o Léo. Mas, ao contrário de que todo mundo pensa, o Setembro Amarelo não é um mês para a gente falar do luto, da morte, né? É um mês para a gente falar de vida, né? Isso aí. É um mês para a gente falar das prevenções e do que fazer para mudar esse cenário de pensamentos e comportamentos. Isso aí. E principalmente lives como essa. Vamos partir para seguir. Isso. E principalmente lives como essa são muito, então, no caso, importantes, porque aqui a gente está dando um direcionamento do que o outro pode fazer, né? Então, por mais que às vezes um ente, por mais que às vezes alguém próximo não, então, consiga intervir naquele momento, mas se o outro tiver aquela lembrança de, eu vi numa live uma vez que eu posso fazer isso, porque aqui a gente vai ver também coisas que a própria pessoa pode, então, no caso, fazer ao perceber isso, né? Então, isso também é algo muito importante, porque esse é o foco desse mês, né? Sim. Nós, então, mostrarmos para o outro que existem outras formas para que ele lide com isso, né? Outras formas para que ele lide com esses, então, no caso, pensamentos que causam ali um sofrimento, então, psíquico tão grande. Sim, tá? Tem saída, né? Isso aí. Então, segundo item que eu, então, no caso, coloquei foi sobre acolher e ouvir, né? E aí, nesse eu vou falar mais uma vez. Se você perceber, né, que você tem a disponibilidade para, se então você perceber que você dá conta disso. Porque assim como a gente falou na live, então, no caso, passada, você ouvir, então, no caso, demandas acerca desse tema, é algo muito pesado, né? É algo que traz uma sensibilidade à tona muito grande para nós. Então, se você percebe que você dá conta, é algo muito importante que você escute o outro, não é que você não julgue, única e simplesmente escute o outro. Então, no caso das coisas que eu mais falo, né, é que na grande maioria das vezes, o outro não precisa que você diga para ele que a vida é algo muito importante, que a vida vale muito a pena ser então vivida. Porque isso, na verdade, só vai fazer com que o outro sofra mais, né? Porque ele vai falar, caramba, o outro tá ali falando o quanto que a vida é maravilhosa, o quanto que a vida é perfeita, e eu não vejo isso, né? Então, isso só vai fazer com que o outro sofra mais ainda. Então, é muito importante que a gente escute o outro, sem querer dar uma lição de, então, no caso, moral, sabe? Sem, então, querer mostrar qualquer coisa para o outro naquele momento. Só ouvir o outro, né? E caso você perceba que você não está apto para, então, no caso, ouvir o outro naquele momento, é sempre muito importante que a gente direcione o outro, né? Seja para, então, no caso, CVV, no número 188, que é o Centro de Valorização, então, no caso da vida. Nesses últimos dias, para quem não viu, aqui na página, então, no caso do IBF, foi, então, no caso, postado, né, sobre esse número. Isso aí. Então, depois vocês vejam lá com calma.
Mas isso é algo muito válido porque esse é, então, no caso, número, né, 188, ele, então, funciona 24 horas por dia, todos os dias, em qualquer horário, né? Meia-noite, 3h pouca da manhã, 5h pouca da manhã, que é a hora ali que muitas das vezes isso ocorre, ele, então, funciona full time. Então, é muito importante que você oriente o outro, né? Que você ligue até, no caso, para o outro, e aí saia ali do espaço, né? Para que o outro tenha a sua privacidade, então, resguardada. Então, é algo muito válido também. Para participar da live hoje, dei uma estudada, né? E nessa leitura breve que eu fiz, eu vi que as cartilhas que tem do Ministério da Saúde, de algumas secretarias municipais que dão orientações de como lidar nessas situações, elas falam de escuta ativa. E aí você falou que é o escutar e não julgar, né? Escutar e lidar com aquilo. Mas a gente, ser humano, a gente tem a noção, a vontade de querer resolver. Você vê um problema e, naturalmente, você quer resolver aquele problema, né? Então, você vê alguém com uma necessidade, seja ela qual for, você vai dar sugestões para aquela necessidade. No caso de transtornos mentais, a solução, para quem não está sofrendo, parece óbvia, né? Você levanta, você vai correr, você toma um banho, parece algo bem óbvio, que na verdade não é, né? A questão de, às vezes, tomar banho, às vezes levantar, para quem está nessas situações, são bastante complicadas. Eu queria que você nos falasse mais ou nos desse alguma orientação do que é escutativa. Como a gente pode fazer isso de maneira prática, assim, eu devo perguntar alguma coisa, eu sugiro, eu ouço calado, o que é melhor para eu fazer? É uma ótima, então, no caso, pergunta, porque escuta, então, no caso, ativa, como eu sempre falo, de uma forma muito simples, assim, para que todo mundo, no caso, entenda, é única e simplesmente você ouvir, mas não somente com os seus ouvidos, né? Eu, então, falo sempre que a gente tem 5 órgãos dos sentidos, né? Então, quando a gente fala sobre uma escuta ativa, a gente fala sobre uma escuta que envolve o outro, que o outro se sente acolhido naquele momento. Como que você faz isso? Olhos nos olhos do outro o tempo inteiro. O outro está aqui te contando uma história, você não mexe lá no teu, então, no caso, WhatsApp, você não para, então, no caso, falar com uma outra pessoa naquele momento. Você vira o seu corpo para o outro, né? Você tem que estar, no caso, voltado, então, para o outro. Então, isso tem a ver com, então, no caso, escutativa. E quando a gente fala sobre, então, no caso, escutativa, ao contrário do que muita gente pode interpretar, não é o fato de você ser ativo no sentido de intervir na fala do outro. Não é isso. Mas então, você ser ativo no sentido de, então, você fazer o uso de outras formas para que você acolha o outro, né? Então, quando você escuta o outro, quando você olha nos olhos, quando você usa algumas interjeições, então, que a gente fala, né? Então, o outro tá ali falando, fala, nossa, é isso? Mas como que foi, então, para você? Mas por quê? Sabe? Você fazer ali algumas, então, no caso, perguntas muito pontuais que deem para o outro a chance dele refletir sozinho sobre o que ele está falando. Porque quando o outro pensa sobre, então, no caso do suicídio, é isso que ele, então, precisa. Ele, então, precisa ouvir a voz dele, ouvir o que ele está, no caso, falando, para ele pensar de forma consciente sobre aquilo. Então, vamos supor, eu tô ali, no caso, conversando com meu tio, meu primo, não sei. E aí ele fala assim, porque eu quero, no caso, sumir daqui, porque eu não aguento mais essa vida. Tá, você quer sumir pra onde? E aí, na grande maioria das vezes, quando eu, então, no caso, pergunto isso, né? Aí o outro fala, como assim? Eu falei, não, você disse agora que você quer, então, no caso, sumir. Você quer, no caso, sumir pra onde? E aí outras vezes olha assim, não sei, porque eu não pensei sobre isso. Eu falei, então vamos, então, no caso, pensar. Você quer, então, sumir para onde? Porque muitas das vezes são falas ali que a gente fala, que são falas que têm a única intenção de nos auto-sabotar, né? Então, é uma fala ali que parece que não tem uma intencionalidade por aí, então, de trás, mas já é um pensamento suicida também, né? Já é um Porque muitas das alerta. vezes, quando a gente quer assumir, sim, já é um alerta. Só que acaba que nem quem está falando percebe, né? E nem o outro, então, percebe, porque são falas que já estão até um pouco banalizadas, então, diria eu, né? Então, é muito importante a gente ter esse ouvido mais atento de, opa, o outro disse que ele quer assumir, que ele não aguenta mais com a vida dele, que ele se sente um peso para o outro, sabe? São falas ali que são alertas, então, no caso, para nós. Entendi. Então, vamos para a dica 3? Sim.
Então, dica 3, eu sei que é uma das mais difíceis, mas é muito importante. E por causa disso que eu, no caso, coloquei ela no então terceiro lugar. Que é não se desesperar, né? Naquele momento que o outro, então, no caso, falar, que é então você perceber, você demonstrar para o outro a aceitação da dor dele. Não é do que ele quer fazer, não é do que ele está pensando, mas é da dor que ele está sentindo, e é então mostrar que você respeita ele, né? Que por mais que você não concorde com o que ele deseja, mas você entende que está doendo muito ao ponto dele até pensar sobre isso, né? Porque muitas das vezes, quem tem, então, no caso, pensamentos suicidas, já se culpabiliza bastante, né? O outro já se tortura bastante pelo fato dele pensar sobre isso. E aí, se diante uma fala, o ente, né, alguém ali próximo, se desespera e fala, meu Deus, por que você está pensando nisso? Isso é a pior coisa da vida que você pode pensar, porque a vida é maravilhosa, e não sei lá o quê, né? E aí acaba que nesse desespero, acaba que a gente não se torna o eixo, o ponto de apoio que o outro precisa naquele momento. O outro está num nível de angústia e de sofrimento muito grande. Tudo que ele quer é sentir que alguém, né, tem ali um discernimento tal que vai dar um direcionamento para ele que vai acabar com a dor dele. Podem ter certeza que é isso que o outro quer. Se nesse momento quem está ouvindo se desespera, né, tem ali uma crise, tem um surto, não sei, para quem está sofrendo, a sensação é meio que tipo, caramba, não tem mesmo jeito para eu lidar com isso. Olha a dor que eu estou causando no outro ainda. Olha como que eu deixei o outro diante minha fala, sabe? Então isso acaba que faz com que a culpabilização que o outro já sente se torne ainda mais intensa, né? Então é muito importante que a gente escute, e aí, como eu sempre digo, focar não na fala do outro, mas como que você vai orientar o outro para que o outro consiga enxergar uma luz no fim do túnel. Esse tem que ser, então, no caso, o pensamento durante toda a fala do outro. O outro está lá falando, 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 e nós, do outro lado, precisamos focar assim. O que eu posso falar para mostrar para o outro de forma prática, de forma objetiva, né? Porque o outro, ele está em sofrimento, então ele não vai entender coisas muito lúdicas, coisa muito subjetiva, você tem que ser o mais prático possível nessa hora. Então, o que eu posso falar para que o outro entenda que existem outras alternativas para que ele lide com isso? Esse tem que ser o então foco, no caso, nesse então momento. Então, nesse ponto, como o motivo da live, que o tema da live é alguém próximo, e aí a proximidade nos desveste de alguns carinhos na fala, né? A gente, quando está próximo de muitas pessoas, a gente acaba sendo mais ríspido, sendo mais direto, em algumas situações. Se fosse talvez um desconhecido, você tomaria alguns outros cuidados, seria mais cometido, usaria mais eufemismo, mas como é alguém próximo, você tende a ser mais direto. E nessa hora que o outro está em sofrimento... O que não é... Deixa eu só entrar no caso te interromper, porque eu sempre falo muito sobre isso na clínica. O que não é o correto, né? Porque se a gente for pensar, a gente trata mal quem está próximo, né? E trata bem quem está longe. Devia ser o contrário. Mas dizem, eu vi esses dias na internet, diz que a convivência acaba com a empatia. Porque você passa... Infelizmente. Né? E nessa hora que o outro está em sofrimento, ele tende a ficar muito em negação, né? Então você fala para ele, por exemplo, vamos caminhar junto, caminhar ajuda, vamos andar um pouquinho, pegar um ar, sair daqui desse ambiente, vamos andar. E a pessoa nega, diz, não quero, não vejo sentido nisso, não vou fazer. Aí você dá uma outra sugestão, recebe um não de novo. E como há essa proximidade, a probabilidade de eu ser mais rude é muito maior. Acho que aí a sua fala é importante eu preciso ter um foco. O foco não é aquele momento desesperado, não é a negação, não é a intenção dele. É solucionar aquilo de uma forma prática. Então, você deu uma sugestão, a sugestão não foi aceita, o que a gente pode diminuir? Eu costumo falar que talvez as pequenas ações, né, sejam mais resolutivas, mais efetivas. A gente faz pouquinho todo dia e esse pouquinho chega a algum lugar grande.
Porque hoje em dia Com tá todo toda mundo no certeza. muito, né? Tá todo mundo no muito. Eu quero Uhum. um mestrado, eu quero um super carro, eu quero muito Uhum. dinheiro. Esses youtubers, né, faz uma live e recebe milhões. Então eu quero um muito. Uhum. E o Uhum. pouquinho, eu não consigo chegar no muito sem um pouquinho. Então, eu Exatamente. acho que é importante a gente falar que é importante cuidar de quem está perto de você também Uhum. com carinho. E Uhum. mesmo diante de todas as negações, você não pode desistir, porque o outro já está em desistência, né? Você não pode simplesmente falar, ele não quer nada. Hoje eu Sim. trabalho no hospital. Hoje no hospital a gente tinha uma paciente psiquiátrica. Uhum. Ela estava em negação, ela não queria remédio, ela não queria comer porque estava com medo da gente colocar o remédio na comida. Então ela não queria. Uhum. Então ela ficou sem Uhum. comer, ela gestante, ela ficou sem comer, sem nada. E aí a Uhum. solução de alguns era a contenção 24 horas. Porque perdeu-se a Uhum. paciência com ela. Falou, vou contê-la 24 horas. E aí Uhum. o profissional de psiquiatria que chegou lá falou, gente, eu não posso contê-la 24 horas. Você gostaria de ficar contido Uhum. 24 horas? A contenção é a última Uhum. saída. Então, assim, a gente não pode Sim. chegar a medidas extremas. Eu não posso desistir da pessoa falando, olha, eu desisto de você, vou Exatamente. te internar. Eu desisto de você, vou te conter 24 horas por dia Uhum. numa cama amarrada. Uhum. Essas saídas não são a solução. Essas saídas são Verdade. ainda mais prejudiciais, né? Verdade. E aí, dentro disso, eu sempre trago uma então, no caso, metáfora, que eu acho muito válida nesse sentido. Vamos supor, né? E isso assim, para todo mundo que está aqui nessa live, para que a gente pense no caso sobre isso. Se alguém fratura uma tíbia, se alguém fratura um osso da perna, Sim. e aí fica a impossibilidade então, no caso, andar. Isso tem um tempo, né? Para que o outro se recupere, no caso, dentro disso. E Uhum. muitas das vezes, mesmo depois de anos, se a então precisa botar, no caso, parafuso, se a então precisa colocar algo mais, e então mudanças de tempo é algo muito normal do outro então sentir dor, do outro não conseguir, então, no caso, andar da mesma forma. E quando alguém fratura uma tíbia e não consegue andar, a gente força o outro para que ele ande, a gente fala assim, não, você tem que andar, vamos embora. Você Tem que andar consegue. porque tem que fazer. Não, a gente não fala isso na grande maioria das vezes. Quando é Uhum. algo físico, a gente tem ali uma tolerância muito maior. Como se o fato de ser físico, como se o fato da gente estar vendo, né, falasse, não, Sim, o outro, ele realmente ele não consegue. Só que quando é daqui para cima, acaba que muitas das vezes a gente quer que o outro faça no nosso tempo. Só sim, que assim como o nosso corpo físico, né, do pescoço para baixo, tem um tempo para que ele se recupere, daqui para cima também. E esse tempo não vai ser o meu, não vai ser o tempo do outro, vai ser o tempo daquela pessoa, né? E é E diferente aí, para nesse cada um. sentido, a gente precisa, sim, se conscientizar mesmo, sabe? Uma autoconscientização mesmo. De que muitas das vezes o outro precisa de um tempo, então, para isso, né? Eu já tive vários casos, então, no caso, na clínica, que dentro de então, no caso, transtorno depressivo maior, teve, então, no caso, pessoas que em 3 meses, cara, evoluíram assim muito, né? E já teve gente de eu Rápido. ficar 2 anos e pouco. E as, então, no caso, mudanças ali serem muito Uhum. sutis, né? Mas isso é o tempo que cada um, então, no caso, precisa. Só que acaba que muitas das vezes a gente se torna muito intolerante pelo fato da gente não conseguir visualizar, né? A gente não, nós não, então, no caso, queremos, ou nós temos uma limitação mesmo para entender que quando o outro diz que ele está sentindo dor, é porque ele está sentindo dor, né? Se o outro Tá diz que ele está, sentindo, né? então, no caso, sofrendo, é porque ele está, então, no caso, sofrendo. Mas acaba que muitas das vezes a gente não crê nisso, né? No que eu não vejo, né? Eu não vejo, não acredito. Sim. Então, vamos lá para a quarta orientação que você tem para Vamos nos dar. lá. Então, quarta essa é assim, a que eu acho a pior de todas, essa é a que mais me indigna quando eu escuto, né? Não comparar, né, com alguém que estava pior e que então ficou melhor. Sabe, o outro tá lá. Muitas das vezes acabou de ter uma tentativa de suicídio, né, que eu então, no caso, Uhum. já vi. E aí chega um ente e fala assim, porque fulana de tal passou por isso, por isso, por isso, e ela está ótima neste momento. Você tem que lutar, você tem que querer ali por causa disso. Só que eu volto naquilo que eu antes falei, né? Nosso foco Sim. tem que ser na resolução do, então, no caso, problema. Nesse momento que o outro está pensando sobre suicídio, nesse momento que o outro está tendo um comportamento suicida, você falar para ele
que fulano de tal estava muito mal e hoje está bem, muda em que a vida dele nesse momento? É, nada. Não muda Só nada. piora, né? Não muda, Se a gente, só piora. num momento sadio, por exemplo, eu tenho irmãos, né? Você também tem. Se Sim. comparação entre irmãos, no momento que você tá normal, sadio, sem nenhum problema, você já fica bastante irritado. Imagina quando você está num sofrimento, em dor, você ainda assim é comparado. Acho que ninguém gosta de comparações, né? Ninguém gosta. Né? E eu entendo que muitas pessoas às vezes façam isso até no sentido de motivar ali, né? Sim, Mas na grande maioria das vezes não motiva o outro, né? Você única e simplesmente saber que alguém está melhor que você, né? Isso não impulsiona ninguém ali de fato, muito pelo contrário. Isso até nos desmotiva, porque caramba, o outro conseguiu e eu tô aqui ainda, né? Então isso acaba que ali gera uma culpabilização maior do que o outro está sentindo, né? Então, sempre nessas horas, buscar não comparar. Sempre então, no caso, buscar manter o foco naquela pessoa, né? No que aquela pessoa, então, precisa naquele momento. Eu acho que passou deixa eu ler. alguma pergunta que eu não consegui ler. Isso. Tem uma pergunta aqui. A Sociedade Médica também alerta para o suicídio passivo crônico, ou seja, o suicídio lento, não claramente manifesto. Como identificar esse suicídio? Para uma pessoa leiga no assunto, eu acho muito complexo exigir que o outro dê conta disso, né? Mas dentro dos, então, no caso, sinais de alerta que a gente falou na live passada, dá para você ter ali um vislumbre de, né? Mas a Que tem algum certeza problema. não Mas deixa eu tem aproveitar a como. pergunta aqui. Uhum, Deixa eu aproveitar a pergunta aqui. E eu tenho visto, e conversando com os amigos também, que assim, nós mulheres somos mais habituadas a falar dos nossos problemas. uhum, Então, se eu estou chateada com alguém, se eu briguei com o marido, com o namorado, eu tenho alguém sempre para falar. Geralmente a gente tem um amigo, uma irmã, a gente fala disso. Olha, eu estou chateada, eu estou de TPM, eu estou irritada, não quero conversar agora. Nós crescemos com isso. O homem não, né? De forma geral, agora está até mudando, mas de forma geral, o homem é ensinado que ele não pode sofrer, que ele não pode falar e que ele tem que aguentar porque ele é a base, né? Ele é a base da família e ele precisa tolerar aquilo. Então, se ele tem algum problema, ele não vai falar. E entre os amigos, geralmente os homens têm uma questão de disputa, né? De quem tá melhor, de quem consegue mais coisas, de quem ficou com a menina mais bonita, de quem, né, tem um time melhor. Então ele tem essa questão de disputa ali com os amigos. Que também é um problema. Então, se ele estiver sofrendo, ele não vai contar as derrotas, por assim dizer, né? Ele vai contar só aquelas vitórias dele. Então, nesse caso de suicídio lento, talvez não seja um suicídio lento, mas uma panela de pressão que vai enchendo, enchendo, enchendo. E como ele não fala com ninguém, não procura ajuda, geralmente a solução para o homem, quando ele está dirigindo, já conversei com amigos que ele fala isso, às vezes estou dirigindo, dia de trabalho tenso, e vem um pensamento na minha cabeça, e se eu jogar o carro agora contra esse muro? E se eu fizer isso agora? Esses pensamentos que você citou nas lives, que são pensamentos suicidas, mas que ele guarda aquilo para si e não conversa com ninguém como sendo um problema. Então, eu acho que é importante aqui que a gente está com essa missão, você está com essa missão de dar informações para a live, é importante deixar registrado, que não é um problema, não é vergonha, não é demérito, e que esse tipo de pensamento, que estou dirigindo, estou cansado, se eu jogasse o carro em algum lugar, se eu fizesse alguma coisa, ele precisa falar. Isso não vai torná-lo menos homem, menos merecedor ou menos base por nenhum problema. Precisa ter alguém, escolhe alguém, qualquer alguém, para conversar e desabafar e falar sobre isso para ter ajuda, porque isso é uma panela de pressão. Às vezes só um pensamento assim que foi rápido, mas ao longo desses pensamentos, da somatória de coisas que a vida nos traz, que a vida é frustrante, né? Você falou isso acho que na live passada, eu estava participando. A gente adultos se frustra o tempo todo, né? E se isso não for conversado, isso é um problema. Então, eu acho que é importante. Queria que você discorresse um pouquinho sobre a masculinidade em relação à saúde mental. Sim. E aí tem 3 pontos muito importantes para a gente poder falar dentro disso. Então, no caso, pesquisas mostram que as mulheres, né, são as que mais tentam, no caso, suicídio. Então, assim, nós mulheres
estamos em disparado. Eu não lembro agora quanto, mas assim, a gente está muito disparado nas tentativas de, então, suicídio. Mas quando a gente olha para o índice de mortalidade, né, quais ali, então, no caso, tentativas de, então, suicídio, tem um, então, desfecho fatal, os homens ganham em disparado Nossa. das mulheres. O que isso quer dizer? As mulheres tentam mais, mas os homens usam meios mais letais para isso. Entendi. Então, muitas das vezes, não tem muito o que ser feito diante a forma como eles usam ali para isso, né? Então, isso eu acho que é uma primeira coisa muito importante. Então, no caso, a segunda coisa sobre o que então, no caso, você falou, né? Que é então, pensamento suicida intrusivo, né? E aí eu acho muito importante que a gente deixe muito claro aqui que então, no caso, pensamentos intrusivos, toda e qualquer pessoa pode ter, inclusive seres humanos saudáveis, né? Que não tenham nenhum transtorno mental, que não tenham nenhuma, então, no caso, questão mental para ser tratada por detrás disso. O que é um pensamento intrusivo? São, então, no caso, pensamentos que invadem nossa mente de uma hora para outra, na grande maioria das vezes diante um nível de, então, no caso, cansaço muito grande, de, então, no caso, fadiga muito grande, de muito sono, enfim, você está passando ali, né, por algum, então, no caso, momento que te causa uma disfuncionalidade muito pequena, mas esses pensamentos intrusivos, eles chegam. E aí, por que a gente fala que é um pensamento intrusivo? Porque ele entra na nossa mente com a única intenção de destruir a gente. Então, é aquele momento que você está passando no alto de uma ponte e aí você pensa assim, e se eu pular, o que vai acontecer? Sim. Eu tô com um carro, e se eu tacar aqui, o que vai acontecer? Sabe? É esse tipo de, então, no caso, pensamento. Isso, a grande maioria da população tem isso. Só que o que a gente precisa entender dentro disso, né? E é por isso que a gente fala que a conscientização ela é algo muito importante, é que o fato de você pensar isso não significa que você tenha que fazer isso, né? Eu, então, falo sempre que a nossa mente, ela é meio que como se fosse um ponto de ônibus, assim, sabe? Passam vários pensamentos, passam vários ônibus. Só que você só vai entrar dentro do ônibus que te leva para onde você quer. Não é porque um ônibus para e fala, vamos embora, que você vai entrar dentro dele. Você vai olhar e vai falar, não, esse eu não isso quero. não é meu. Isso. Então, da mesma forma, a gente precisa fazer isso com os nossos pensamentos também. Se naquele momento você pensou algo, né, que então você percebe que não traz uma funcionalidade para a tua vida, que não tem um porquê naquele momento, que não te agrega em nada, opa, vai embora, né? Porque pensamentos não são fatos, né? São só, então, no caso, pensamentos. Então, da mesma forma como eles vêm, na grande maioria das vezes, eles vão embora sem que a gente não faça nada, né? Desde que você não tenha nenhuma, então, questão de eles vêm e eles vão, então, no caso, embora. Só que é muito importante que a gente não valorize eles. Porque muitas das vezes, se eles vêm e a gente fica, meu Deus, eu então pensei isso e agora eu não vou falar com ninguém por causa disso, né? E aí entra nisso que antes, né? Então você falou que acaba que os homens, até por uma questão cultural, né? Tem uma ideia de que eles não podem falar, de que eles têm que demonstrar uma força. E aí, nesses casos, eu então falo muito sobre esses órgãos que a gente tem, né? Não só, então, no caso, número 188, mas tem o site podefalar.org.br, tem o plantão psicológico acolhendo, né? São formas sigilosas. Ninguém vai saber que então você ligou, ninguém vai saber que então você fez, então, no caso, contato, mas é uma forma de você entender melhor com um profissional da área, né? Porque isso muda muito também. Por mais que você vá, então, no caso, falar sobre isso com um amigo, ele pode, às vezes, te falar alguma coisa que vai fazer com que você se sinta pior ali, né? Então, é muito importante que, nesses momentos, na dúvida, sempre a gente busque aquilo que vai ter a menor probabilidade de erros, né? E o que tem aí, então, no caso, menor probabilidade, então, de erro, então, a gente buscar pessoas, órgãos profissionais que são capacitados para, então, lidar com isso. E hoje, assim, que bom que a gente tem muitas formas gratuitas aí, então, para que seja feito isso. Perfeito. A gente está com 40 minutos já de live e a gente está no passo 5. Passou muito rápido, não foi? Então, acho que a gente não vai conseguir chegar aos 12 passos, mas se não chegar, eu
tenho certeza que você vai procurar o IBF, vai deixar esses 12 passos escritos para a gente Sim, com postar, para as outras certeza. pessoas vierem Sim, com consultar. Então, certeza. a informação não ficará perdida em nenhum momento. Então, a gente pode ficar tranquilo e aproveitar a Verdade. live, o pessoal pode perguntar, que aqui o importante é a gente sanar as dúvidas e gerar informação. Mas vamos aproveitar o tempinho Verdade. que nós temos ainda para você falar do passo 5. Isso aí. E caso vocês tenham dúvidas, mandem aí, então, no caso, para nós, né? Porque às vezes eu posso não ter falado ainda sobre alguma coisa, mas se é uma dúvida, certamente vai ser algo muito válido para ser sanado nesse momento. Mas o próximo aqui, que eu, então, no caso, falei, é sobre falar sobre a questão. Tem um pouco a ver com isso que a gente estava falando, né? Mas mais que única e simplesmente falar, né? Ter disponibilidade de tempo e um local adequado para que a gente fale sobre essa questão. Então, eu percebi que um amigo meu está com, então, no caso, pensamentos suicidas. Eu, então, percebi que alguém próximo a mim está tendo. Nós precisamos ter tempo para falar sobre isso. Quando a gente fala sobre sofrimento mental, não acredite que vai ser uma, então, no caso, ligação de 5 minutos que vai, então, trazer um alívio para o outro. Não é um bate-papo de 15 minutos que vai, então, trazer um alívio para o outro. Então, você vai precisar de horas dentro disso, né? Então, é muito importante que quando você ligar para o outro, quando você ir até o outro, quando você mandar uma mensagem que seja para o outro, você tenha disponibilidade de tempo dentro disso. Porque muitas das vezes, e aí eu já, então, no caso, ouvi de muitos clientes meu ciclano ligou para poder saber como é que eu tava. Quando eu comecei a, então, falar, o outro falou, desculpa, mas é porque eu preciso desligar, porque eu tô aqui no meu serviço, e aí o meu chefe entrou, né? E aí, isso traz um risco muito grande. Porque você faz com que o outro sinta, você faz com que o outro tenha ali uma força muito grande para colocar para fora. Quando ele coloca para fora, você não acolhe, você não dá valor para aquilo, né? Então o outro vai ficar com aquela dor que naquele momento ele não estava querendo sentir e ele vai ficar sozinho, né? Então Sim, é algo muito importante também a gente ter um local certo para não ser interrompido por outras pessoas e a gente ter uma disponibilidade de tempo também para, então, no caso, falar com o outro. nessas cartilhas, nesses estudos que eu fiz, eles dizem que precisa manter essa regularidade, né? Eles falam, eu vi que falam sobre níveis de risco, que tem um nível mais moderado, mais leve, mais alto, e em todos eles pedem que haja uma regularidade nesses contatos. Então, não é o atender a ligação lá, ou da sua dica 1, de eu ver um post, mandar a mensagem na hora e achar que aquilo é suficiente. Eu preciso manter aquele acolhimento, seguir, orientar, ajudar, ver e me dedicar àquilo, né? O mês do Setembro Amarelo quer dizer, geralmente o slogan vem que a vida é muito importante. E a vida é muito importante enquanto tem vida, né? Depois que aconteceu a fatalidade, a gente só vai sentir o luto, só vai culpar. Então é importante que mesmo com a correria do dia a dia, com todas as atribuições, a gente se disponha a ir. E se a gente não conseguir, porque às vezes não consegue mesmo, a gente pelo menos sinalize, né? A gente, olha, hoje não vou conseguir, ou peça ajuda, se você tiver uma rede de apoio, peça ajuda a outra pessoa, fala, olha, hoje eu não vou conseguir ir até fulano, você pode ir lá ver como é que ele tá? Só dar um oi, só ficar um pouquinho com ele. Então, a rede é importante, porque uma pessoa sozinha talvez também não consiga estar em todos os momentos. Então, a rede é bastante importante nesse momento. Então, chame outros amigos. Isso tem... Não precisa, talvez, detalhar o que o outro está sentindo, porque é uma questão de privacidade. Mas chame apenas para dividir, né? Fala, vamos lá, vamos junto comigo e tal. Para dividir momentos, que acho que isso é bastante importante. Isso a ver. E isso tem a ver com duas outras dicas aí, então, no caso, que eu ia falar. Que uma delas é sobre a importância, sobre a importância da gente demonstrar a nossa preocupação, cuidado e afeto com o outro. E aí, então, no caso primeiro, eu acho muito importante a gente, então, falar também sobre a forma como você vai falar isso. Porque eu tenho certeza que a gente se preocupa com o outro na grande maioria das vezes, né? Mas acaba que a nossa forma de falar não deixa isso claro para o outro. E assim como eu antes falei, quando o outro está em sofrimento mental, ele tem uma dificuldade muito grande para entender... Leonardo entrou agora. Ele tem uma dificuldade muito grande para entender coisas subjetivas. Então, vamos supor, algo que eu escuto falar muito, tá? Ciclano não atendeu minha ligação, né? Eu, no caso, combinei que eu, então, ia ligar, não sei, todo dia, tal hora, e o outro não atende.
E aí, muitas das vezes, como que o ente faz diante a isso? Caraca, te liguei, você não me atende, eu estava aqui preocupada, sem saber se então você estava vivo, se então você estava morto, que não sei lá o que, lá, 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 lá. E aí, naquele momento, né, como eu sempre falo, às vezes, para alguns familiares, quando eu então, no caso, recebo na clínica, com esse tipo de fala, você acredita que tem uma probabilidade maior do outro interpretar que, caramba, minha família se importa comigo, eles gostam muito de mim? Ou será que o outro vai interpretar que droga, eu sou um peso para eles, estou então fazendo com que eles sofram muito? O que você Muito mais acha que, provável é o então, no caso, faz segundo, mais né? sentido para você? O segundo. E aí, muitas das vezes, com a nossa fala, a gente não deixa claro aquilo que a gente realmente quer, né? Então, a gente precisa mostrar para o outro de uma forma clara, objetiva, de que, olha, eu me preocupo com você. Tipo, olha, eu então liguei ontem, no caso, para você 3 vezes, você não atendeu. E eu fiquei muito preocupada, então, com você, porque eu me importo muito com você, né? E eu quero ver, então, no caso, você bem. E eu, sabe, buscar uma outra forma para, então, no caso, falar sobre isso. Então, isso também é algo muito válido. E o próximo item que tem a ver com o que você falou também, que é sobre ter uma rede de apoio, né? Não tem como, assim, não tem como. Tudo tem como, né? Mas, assim, é uma probabilidade muito pequena de que uma pessoa somente consiga lidar com alguém em um sofrimento mental muito intenso. É uma carga, né? É uma Sim. responsabilidade muito grande. A gente tem que lidar com a nossa vida já é. Você tem que ser responsável pela vida do outro ao mesmo tempo que você é pela sua, né? Porque como eu sempre Uhum. falo, não é assim, eu Vou vou cuidar do outro e minha parar vida a vai minha vida parar. aqui. Não é? Uhum. A grande maioria das pessoas não tem a disponibilidade, vamos supor, né? Que o Wesley, então, no caso, o Safadão tá tendo agora, de dar uma Sim, pausa de na então pausa, carreira, sim. pausar tudo para se cuidar. Não, Foi pro você... Aras, ficou tranquilo com a não, família. né? A grande maioria das então pessoas não, você se cuida enquanto você trabalha, enquanto as contas Sim. chegam, enquanto a conta do outro chega, enquanto perde o emprego, né? Então a gente precisa ter uma rede de apoio mesmo, né? E assim como você antes falou, nem todo mundo precisa saber de todos os pormenores, né? E Uhum. quanto mais gente às vezes sabendo, pior isso causa também. Mas é muito importante ter pessoas, né, que às vezes possam ir lá, dar um alô, liga, né, uma vez ou outra, sabe? É o quanto, né, que todos nós precisamos, no caso, trabalhar juntos para que a gente previna ou então suicídio de fato. Porque se eu fizer, se você fizer, se o Léo fizer, por mais que a gente não se fale entre si, mas se todos nós buscarmos ser presentes na vida das então pessoas que a gente se importa, isso traz uma então, no caso, Sim. mudança muito grande. Deixa eu incluir o Léo aqui. Léo, boa noite, tudo bem? Fiquei com a Boa difícil missão, noite. falei com a Karine, falei, poxa, difícil missão que me deram de substituir o Léo, porque aí, né, como substituir alguém que Na... não é substituível? Fiquei aqui, ó, de mãos atadas, mas estou tentando levar aqui com a Karine, que ela está me ajudando, para que a gente mantenha o seu nível lá nas lives. A Karine tem 12 dicas, a gente já está na 7ª, deu uma corridinha aqui pelo tempo. E aí, como você chegou, eu queria que a gente falasse um pouquinho da palavra rede. E a palavra rede é justamente isso, né? Se eu tô caindo e tem uma rede, essa rede vai me proteger de eu cair, né? Ela vai ser a segurança. A gente, em emergências, quando o prédio pegou fogo, o que o pessoal coloca lá para as pessoas? Uma rede, né? Para a pessoa poder cair e ter a segurança ali de estar seguro e não se machucar. Então, a palavra rede, ela não está solta, assim, quando a gente fala em rede de apoio em obstetrícia, rede de apoio em saúde mental, ela não é uma palavra escolhida ao acaso. É de rede mesmo, de sentir o apoio. Então, se a pessoa cair, ela tem um lugar onde ela se sentirá acolhida. E aí, para o Léo, aproveitar aí os nossos 10 minutos que falta aí da Karine, por favor. Não, assim, boa noite a todos. Essa rede também existe no Instituto, né? E quando a gente está na correria e tudo que eu faço aqui na frente da live é porque por trás tem toda uma estrutura. Tem você, tem a própria Karina, tem a Thay, tem o Robson, tem todos os diretores. Então, assim, tudo que a gente faz, tudo que a gente precisa fazer, seja numa empresa, seja dentro de casa, seja entre parentes ou entre família, a gente é uma rede. Nada que o Léo o que ele faz sozinho. Ele construiu isso ao longo do tempo com essa rede. Existia um filme, a Karina já tocou nessas duas palavras, né? Três, talvez. Chamada Corrente do Bem, durante esses dias. Então, assim, Perfeito.
esse filme é maravilhoso. Então, é um filme que mostra muito isso, né? Mostra uma criança. Hoje eu estava estudando, até eu estava falando com uma professora aqui que é médica, que ela dá aula de cuidados paliativos. Eu estava falando que hoje eu escutei falar sobre síndromes. A gente está falando sobre essa questão de comportamentos. E as síndromes, elas são muito conhecidas quando a política pública apresenta elas para a gente. E dentro disso, dentro desse tema, quantas pessoas ao longo do tempo, a Karina lá no primeiro dia das lives, falou sobre a questão histórica do processo, né? Desde lá da antiguidade até os dias de hoje, com as reformas. E as síndromes têm a mesma situação. Quantas pessoas tiveram comportamentos suicidas por conta de patologias mal diagnosticadas, por conta dos transtornos mentais, né? As ditas bruxas, as tantas outras situações que aconteceram ao longo do tempo. Então, essa rede serve de apoio. A gente tem que lutar por isso. Ser diferente não quer dizer que você não está socialmente pronta para viver em sociedade. Você é diferente. E os diferentes são os melhores. Então, ser diferente é essencial. Então, essa coisa de ser, né, diferente e achar que não está inclusa na sociedade, quando você vai olhar uma história, é a importância de conversar. Então, essa conversa sobre rede, sobre o multiprofissionalismo, tudo hoje é trans, é multi, tudo hoje que traz para a gente um codinome ou um sinônimo de rede. Então, a família é assim. Não existe mais aquela coisa de que o homem faz, ou a mulher faz, ou a criança obedece. Já dizia Paulo Freire, é ensinando que se aprende. Então, é essa situação que a gente tem visto no nosso dia a dia. Então, sobre rede, eu fecho com essa situação, com essas palavras. A corrente do bem é a maior rede que existe para a gente. E isso faz muita diferença nas nossas vidas. Eu sempre digo, né? A Karina é minha psicóloga desde quando ela não era psicóloga. Já fazia escutativa, né? E a Ju, de alguma Sempre forma, muito ativa, porque foi a qualidade eu quase do não sistema. falava nada. Ainda dormia. Deixa eu fazer o resumo aqui, que a Tainá tá cobrando a nossa foto. Deixa eu fazer o resumo das dicas de hoje, para a gente poder encerrar aqui, que o nosso tempo já está correndo. Eu fechar com a última dica, Pode, só com uma última, que ela é muito importante, sobre a importância de ou levar o outro, ou incentivar o outro de forma contínua, né? Que ele busque então, no caso, ajuda médica, que ele busque uma ajuda psicológica, né? Porque muitas das vezes, por mais que a gente tenha uma boa intenção, mas a gente não vai conseguir, nós, enquanto entes, dar uma ajuda para o outro. Tem muito a ver com aquilo de que santo de casa não faz então milagre, né? Então, muitas das vezes, a gente precisa que o outro escute de uma outra pessoa, imparcial. Porque isso também causa uma, então, mudança muito grande, né? Então, no caso, fechar com essa, então, no caso, dica sobre a importância de falar, né, repetidamente, de então levar o outro para que ele busque ali uma, então, no caso, ajuda médica ou ajuda psicológica. Perfeito. Vamos lá, vamos ao resumo. A primeira dica dada hoje foi mande a mensagem. Então, se eu vi algum problema, se eu vi algum sinal, algum alerta, se eu tenho dúvida de quais são os sinais, tem uma live do IDF dizendo sinais e alertas de como reconhecê-los, de pensamentos e comportamentos suicidas. Então, se eu vi, se eu identifiquei, eu ajo na hora. Então, eu não espero amanhã seguinte, o dia seguinte, eu mando mensagem e eu acolho. A segunda é justamente acolher e ouvir. E aí a Karine falou sobre a escutativa. Eu dedicar um tempo, eu ouvir, eu direcionar, eu olhar olho no olho para aquela pessoa e mostrar através do meu corpo. Tem livros que falam isso, que o corpo fala, que eu estou me importando, estou ouvindo aquela pessoa. Em terceiro lugar, não se desespere. Então, nada de falas, que horrível, por que você está pensando isso? Isso não é de Deus, isso é pecado. Nessa hora, não é a melhor solução, por mais que por algum motivo você acredite nisso. Não é a solução, não é o caminho. Sim. A gente tem o foco nesse momento é resolver, é tirar aquele outro desta situação. Sim. E não causar nenhum outro tipo de dor. A dica 4 é não comparar. Não citar outros casos, que por mais que sejam casos de sucesso,
de saídas, de melhoras em comportamentos suicidas, nesse momento não vai motivar quem está em sofrimento. A dica 5 é falar no tempo e local adequado. Então, se na dica 1 eu agir na hora, essa ação imediata não pode parar por aí. Eu tenho que continuar, eu tenho que dedicar, eu tenho que acompanhar, eu tenho que ouvir aquele ente durante um tempo, porque não vai ser curado de forma imediata, como nada é. Ela citou, se você quebrou uma perna, se você tem algum outro problema físico, você não vai curar de uma hora para outra, não vai ser apenas um comprimidinho que vai te sarar daquele problema. A sexta é mostre sua preocupação, seu afeto, seu cuidado. E tome cuidado com isso, né? Até isso deve ser falado de uma forma cautelosa. Então, se eu marquei de ligar e naquele momento a pessoa não atendeu, eu não posso ficar bravo ou demonstrar a minha preocupação de uma forma mais ríspida. Demonstre de forma clara, objetiva, diga que ficou preocupado, diga que é importante, diga que isso causou, para que a pessoa entenda que é uma preocupação e não um pesar. É um cuidado, é um carinho, é uma importância. Não é pesado, não é difícil. Nada que é compartilhado é pesado, né? Se a gente está carregando uma bolsa aqui, se a gente dividir entre nós três, vai ficar tranquilo. Se eu carregar sozinha, vai ficar super pesado. Sou bem menor do que o Léo, por exemplo. E aí entra a dica 7, que é a rede de apoio. Então, divida, compartilhe, mesmo que não seja nos detalhes, mas divida, procure ajuda. Você tem pessoas, sempre tem pessoas que vão se importar com você. Então, ninguém está em sociedade e não tem amigos ou não tem pessoas que não se importem. Por mais que as pessoas não falem isso no dia a dia, com certeza alguém se importa com você. Com certeza alguém se preocupa, com certeza você é insubstituível para muitas pessoas. Então, fale isso e use a rede de apoio. E a última santo de casa não faz milagre. Então, procure ajuda profissional, tem ajudas gratuitas. No site no Instagram do IBF tem os locais de procurar ajuda gratuita. Ficamos devendo 4 dicas que o IBF em breve coloca aí nos destaques, no story, no feed. Então essas informações, tanto as 8 faladas quanto as 4 que ainda virão, vão ficar disponíveis para consulta, que o objetivo da live é gerar informação, é gerar cuidado para que as pessoas saibam onde procurar ajuda. O IBF é um desses locais de procurar ajuda. Quer falar alguma coisa? Verdade. Resumir tudo? É isso, perfeito. Só então eu quero agradecer por mais uma vez, né? Enfim, acho que a gente está fechando com chave de ouro mesmo, sabe? A gente foi desde lá dos então primórdios, falando sobre como, sobre o que ser feito mesmo de fato hoje, né? Sobre como que a gente pode intervir diante a isso. Então, com toda certeza, foi algo muito bom. Só então, no caso, agradecer mais uma vez. Léo? Eu só tenho a agradecer a parceria. A Juliana, para quem não conhece e está conhecendo agora, fantástica. Já era fã dela há 3, 4 anos atrás, né, quando a gente trabalhou e trocou informações sobre serviços de qualidade, e ela mostra isso todos os dias, mostrou hoje mais uma vez. Então, é uma equipe nota 1000 que o Instituto tem. A Karina, eu sou um fã, né, por todo o processo. Vocês conheceram um pouquinho do que eu conheço desde quando ela nasceu. Então, eu ia falar desde quando eu nasci, né? Mas desde quando ela nasceu. Então, para mim é um orgulho muito grande, né? Dividir, né? E somar ao mesmo tempo, a gente multiplica juntos. Então, sou muito fã. Agradecer também a Thay, que fala com a gente todos os dias e toda hora, né? E todo o pessoal da parte administrativa que está sempre colaborando, e aos diretores que possibilitam a gente fazer promoção de saúde. Então, é muito importante para a sociedade, para a atenção primária, né? E por vezes a gente ainda pega algumas coisas de questões da atenção terciária e quaternária, porque com uma boa promoção a gente evita que eles cheguem até lá. E que as pessoas se conscientizem que todo dia é dia de prevenção e promoção ao comportamento suicida. Então, não é loucura achar que a gente precisa de uma saúde mental tão quanto uma saúde física. Então, quando alguém te perguntar por que você não vai para a academia, explique para essa pessoa que você vai ao terapeuta. E aí talvez o seu corpo sinta menos as questões físicas cuidando da sua saúde mental. E te dê ânimos
para situações que você não tem noção. Você vai poder curtir sua adrenalina, você vai poder curtir cada pedacinho da sua vida, trabalhando a sua mente, e o seu corpo vai agradecer bastante para todo esse processo. Quem nunca sentiu uma dorzinha aqui, uma dorzinha aqui, uma dorzinha aqui? Então, são dores que a saúde mental, às vezes, tarda, mas ela nos avisa em algum momento. Então, não deixa ela tardar, não. Cuida dela todos os dias. Perfeito. Karine, muito obrigada em nome do IBF, né? Foram 3 semanas aqui de live, de informação, de conhecimento. Muito obrigada mesmo. São temas muito importantes, você tem sempre nos ajudado, sempre dedicado tempo a isso. E vamos à foto antes que a Tainá nos mate, por favor, porque ela está aqui quase nos matando. Podemos? Foi? Foi? Acho que foi. E só lembrando que então no de prevenção ao suicídio tem que ser algo do ano todo, não só nesse mês, né? Nesse mês a gente fala mais, mas a gente precisa fazer tudo o que a gente faz nesse mês, nos 11 outros meses do ano também. E agradecer a todo mundo que acompanha a gente, né? Porque eu tô vendo nomezinhos aqui, agradecer bastante aí. Eu acho que esse mês ficou muito bom e ainda não fechou, não. Tem a questão sobre segurança do paciente, que a gente também está abrindo uma live, né, durante essa semana. Vai começar a divulgação. E talvez na segurança do paciente nós tenhamos aqui pessoas de novo, né, Juliana? Karine? Porque trabalhar sobre a segurança do paciente, a gente trabalha em conjunto também. Tudo é em conjunto. Quinta-feira, aí a Tainá já falou. Então, quinta-feira, a gente tem live sobre segurança do paciente e esperamos estarmos, de alguma forma, aqui juntos de novo. Perfeito. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beijo grande. Beijão. Tchau, tchau, Cláudia Veriato.